Olá pessoal, eu vou começar esse vídeo falando de uma lenda. Uns dizem que é lenda, outros dizem não, que é verdadeiro. Existem cobras, répteis, né? Que têm no seu cérebro uma janela transparente e dizem que por diversos motivos tinha essas janelas transparentes. Mas a lenda diz que quando esse réptil fica velho, que não consegue mais caçar, para não morrer de fome, o que esse réptil faz? Reúne todo o veneno que ele tem dentro dele e joga para esse espaço que ele tem no cérebro. Vamos dizer assim, nessa janelinha transparente que tem. De forma que, à noite, estando na floresta, pode ficar ali aguardando que esse veneno, que é jogado na altura do cérebro do réptil, se torna uma luz. E os animais, em geral, aproximam devido à luz. E aí, no momento que aproximam, são devorados por esse réptil, por essa cobra, por essa serpente. E é interessante que quando nós falamos de Kundalini, quando nós falamos, ou Kundalini, quando nós falamos sobre isso, os orientais dizem que nós temos na nossa coluna uma cobra que vem desde a região sexual até o alto da cabeça, uma serpente. Eu aproveitei essa lenda para dizer o seguinte: eu tenho dito diversas vezes aqui que nós devemos trabalhar a nossa energia sexual para subir para o segundo chakra, terceiro chakra, quarto chakra, quinto chakra e sexto chakra. A iluminação, que nós chamamos de iluminação espiritual, ela se dá quando você ultrapassa o quinto chakra, ou seja, quando chega no sexto. Aproveitando essa lenda da cobra, nós podemos dizer que nós devemos pegar todo o veneno que nós temos, ou seja, nossos ciúmes, nossa raiva, nossa inveja, nossa angústia, e transformando essa energia de forma que ela chegue aqui no terceiro olho, que seria o mesmo da cobra, e se torne luz. Eu vi essa história hoje, essa lenda, e achei interessante conectar uma coisa com a outra. Às vezes nós ficamos muito preocupados. Nossa, eu tenho muita raiva, eu sou muito ligado ao sexo, eu tenho muita angústia, eu sou ganancioso, eu sou invejoso. Através da arte de meditar, ou seja, observar o que acontece dentro de você sem julgamento, esta mesma energia que na cobra ele falou de veneno, esse veneno em nós, no momento em que nós observamos, ele tende a se transformar. E aí passa a ser algo muito importante para todos nós. Por isso nós não temos que abandonar ou se sentir culpado de termos essas energias dentro de nós. Eu já falei aqui, é bom repetir, né? Jesus era raivoso. São Francisco de Assis era raivoso. Então não há nada de errado nisso, é parte da nossa constituição, é parte dos corpos espirituais que nós temos. Nós temos então uma oportunidade de transformar estes venenos em mel.
Olha que interessante. Transformar estes venenos em mel. Como aconteceu com a cobra nessa lenda, ela trouxe para dentro dela esse veneno. Esse veneno tornou-se luz. E para ela, isso manteria a vida dela. Por quê? Porque ela não conseguia caçar mais, ela não tinha o que comer. Ela fazendo isso, ela atraía os animais, os bichos, ratos, por exemplo, onde ela podia, quando eles aproximavam, caçar. Lógico que nós não podemos olhar desta forma, mas podemos olhar de uma outra forma. Olhar para aproveitar este veneno que tem dentro da gente para chegarmos com essa energia até o terceiro olho. E aí nós vamos conseguir então a nossa iluminação. A cobra conseguiu a iluminação dela para ela não morrer de fome, ela viver. Se nós juntarmos essa energia, que são venenos dentro de nós vamos descobrir um mundo novo. Vamos descobrir o que realmente nós somos. Nós não somos esse corpo. Nós não somos essa mente. Você pode dizer, eu estou pensando. Não, se você prestar atenção, você vai ver que não é você que pensa. É algo que acontece aqui e você pensa. Tanto é que quem tem esses pensamentos compulsivos fala, meu Deus do céu, não consigo parar esses pensamentos. Tanto é que eu já falei aqui uma técnica que cheguei a usar, de você pega um caderno e vai escrevendo todo o pensamento que surge, vai escrevendo, faz uma catarse, joga esses pensamentos lá. Se fosse você que estava pensando, você poderia parar. Eu comando a minha mão, então eu posso parar a minha mão aqui, mas eu não consigo parar os meus pensamentos. Então, esta mão física é minha, faz parte do meu corpo. Eu tenho controle sobre ela, mas não tenho controle sobre o meu pensamento. Por quê? Porque eu não sou o pensamento. O pensamento é apenas um instrumento que eu tenho para viver neste mundo terra, onde eu tenho que raciocinar. Só isso. Mas nós somos usados pela mente, nós somos pensados. Não pensamos, somos pensados. Quando a gente começa a meditar, começa a observar tudo aquilo que acontece, tanto fora como dentro, existe a possibilidade de você não se identificar com estes pensamentos. Não se identificar é ver que o pensamento vem, você não se identifica e ele vai embora. Seria como um pássaro que entra por uma janela e sai pela outra janela. Seria assim para você que está meditativo. Eu observo que as pessoas se identificam com tudo. Às vezes vendo uma novela, às vezes vendo no YouTube um vídeo, às vezes vendo uma mensagem no WhatsApp, se identificam com tudo. Lógico que ninguém tem culpa de se identificar com tudo. Por quê? Nós não sabíamos ou não sabemos, né, que nós não somos o pensamento. E nós podemos observar o pensamento que vem, porque ele vem e vai embora. Tem momentos que eu tenho que me identificar, sim, se eu estiver muito consciente, se eu estiver meditativo, sem se identificar com o pensamento, eu posso verificar, é algo que eu realmente tenho que dar atenção ou não. Nós podemos pensar nisso também com as nossas emoções. Vem uma emoção para você. Você pode se identificar com essa emoção, okay? E sofrer. E você pode não se identificar com essa emoção. Depende só de você. Porque a emoção também não é você.
E aí sobra uma pergunta que você vai fazer. Radical, eu não sou a mente. Eu não sou o corpo. Afinal, o que eu sou? É a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Quem sou eu? E sem dar nenhuma resposta. Quando você dá uma resposta, você já está usando a sua mente e dentro do conhecimento que a sua mente tem, acha que a consciência é aquilo. Já perdeu o ponto. Outra coisa, não adianta eu falar aqui, consciência é tal coisa. Não, não tem nenhum valor. Por quê? Porque você tem que ter a sua própria experiência e descobrir quem você é. O que eu poderia dizer, pelo menos é um dado importante para todos nós, é que a sua intuição é o seu ser. A sua intuição é seu ser. Vamos entender isso. Intuição é algo que vem sem nenhuma origem. Porque quando eu penso alguma coisa, tem uma origem. Eu pensei nisso porque eu já li, eu já estudei. Eu estou falando tal coisa assim, assim, porque eu pesquisei. A intuição, ela vem apenas. Não tem uma origem. Não tem um ponto que você diz, a intuição minha vem de tal lugar. Não tem isso. E é interessante que, quanto mais nós nos aproximamos da nossa intuição, mais perto de Deus nós estamos. Se você lembrar a frase de Jesus em que ele diz, eu e Deus somos um. Ou seja, quando você se aproxima da sua intuição, você está se aproximando de Deus. Só que veja bem, o que nós fazemos todos os dias, diariamente? Nós pensamos o que fazer, como fazer, por que fazer. Tem algo de errado nisso? Não, não tem. Nós podemos fazer isso. Só que aí você está vivendo da sua mente. Você não está vivendo da sua intuição. Você não está vivendo do seu ser. Você entende isso? Por isso, o ponto mais importante na meditação é quando nós ficamos em silêncio. Por quê? Porque nesta hora que nós ficamos em silêncio, é possível que a intuição venha para fora, aconteça. A intuição vem do seu ser. Seu ser também é Deus. Não tem você e Deus. Tem Deus. Lógico que nós estamos aqui usando esse corpo físico, usando essa mente, nesse mundo terra, onde a energia é densa e nós precisamos viver através do ego. Lógico, sem dúvida nenhuma. Mas, se você tiver a oportunidade de meditar, ficar em silêncio, sem pensar, você dá oportunidade para que o seu ser se manifeste. De que forma? Através da intuição. Simples assim. É interessante que a intuição, ela tem uma sabedoria incrível. Por quê? Para a nossa intuição, para o nosso ser, não existe tempo, não existe espaço. É muito difícil para a nossa mente entender isso. Não ter espaço, não ter tempo. Nós dizemos assim, eu não sei o que vai acontecer o mês que vem.
Só que a sua consciência, às vezes, fala para você o que vai acontecer o mês que vem. De onde vem isso? Ninguém sabe. É a inteligência suprema. Só que nós não damos oportunidade para que isso aconteça. Nós temos sempre nas nossas mãos a nossa vida. É comum nós recebermos diversas mensagens dizendo que Deus está na frente, que Deus está tomando conta. Deveria, mas não está. Nós é que programamos isso, aquilo, 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 aquilo. O ego programa. Quando eu falo ego, eu estou falando desse corpo físico aqui e da minha mente. Mas, se você vive através da consciência, você vive através de Deus. E aí, você tem que se entregar realmente a Deus. Aí as coisas vão acontecer de acordo com Deus. E aí é que chega um ponto crucial para você. Aceitar o que quer que venha. Isso é difícil. Nós temos sempre o quê? Um plano. Tem que acontecer isso, isso, isso e isso. Se não acontece, eu fico nervoso, eu fico bravo, eu fico irritado. Reclamo para Deus. Como assim? Não aconteceu? Meu Deus do céu. Então, se entregar a Deus é você não fazer nenhum plano. Aí você vai falar, mas eu tenho dentista semana que vem. Ok, coloca dentista semana que vem. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho médico semana que vem. Beleza, sem problema. Acontece que não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é o controle que nós temos de toda a nossa vida. Eu sempre repito aqui a música do Zeca Pagodinho. Deixe a vida nos levar. Isso é difícil. É fácil a gente falar. É fácil porque a gente não entra na profundidade do que é isso. Quando você entra na profundidade, aí é difícil. Porque nós, como ego, nós queremos ter controle de tudo que acontece. E quando não acontece de acordo com a minha vontade, logicamente, eu vou ficar bravo, vou ficar irritado. Eu vou reclamar para Deus. Por isso, esteja consciente, esteja meditativo. Faça técnicas de meditação. Existem técnicas muito simples de respiração, por exemplo, que você pode estar fazendo para estar consciente aqui, estar presente aqui realmente. E aí, deixar Deus tomar conta da sua vida. Leia o livro A Cabana. Tem um lugar lá em que Deus fala para o Mac. Mac é o personagem do livro. Ele fala, nós queremos viver a sua vida. É isso que tem que acontecer. Deixar Deus viver a nossa vida. Relaxa. Deixa Deus te conduzir. E você vai verificar que não há tensão, não há ansiedade, não há medo. Para isso, você tem que confiar plenamente em Deus. Por que plenamente? Porque se você colocar uma vírgula, já não é confiança mais. Só que tem uma coisa de bom. Você não sofre. Por quê? Se vai para cá, tá bom. Se vai para lá, tá bom também. Sem problema. Nós escolhemos ir para cá. Aí, de repente, tem que ir para lá, a gente vai sofrer. Pense nisso, então. Esse recado é muito simples. Viva através da sua consciência.
Viva através do seu ser. Se você viver através do seu ser, você vai estar vivendo o amor que Jesus falou. Amar a todas as coisas. Quando nós amamos, nós respeitamos. Então, você ama, respeita o caminho que Deus está te indicando. O caminho de Deus é perfeito. O caminho do ego é imperfeito. Então é isso. Valeu. Namastê. Deixa a vida me levar. Vida leva eu.